Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Por isso, unamos nossas vozes e proclamemos: quão grande és tu, Senhor meu Deus. Quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passarinho alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, te adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. A gente pode repetir isso tantas vezes. O dia todo? O dia todo. Acho que pode ser aquilo que a gente chama de jaculatória. Jaculatória são aquelas pequenas frases que a gente usa no dia a dia. Ó Jesus, que tanto nos amais, fazer que eu vos amo cada vez mais. Nossa Senhora do Desterro, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. São jaculatórias, frases pequenas, curtas, de fácil assimilação e de possibilidade de você estar, de você, eu, a Sônia, estamos sempre proclamando. Essa também é uma boa. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E se nós interiorizarmos esta verdade como sendo a nossa verdade, a gente vai enfrentar tanta coisa diferente, né?
já vai na perspectiva de vitória. Já vai na perspectiva de duas coisas: provação, dificuldade, luta, mas já vai na certeza Da vitória. Né? Porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Fala aí você aí na sua casa, fala. Deus, Isso. o tempo todo. Fale várias vezes ao dia. E isso aí vai dar uma quebrada no ânimo acirrado, no pavio curto, na raiva, na vontade de dizer o nome feio, na vontade de agredir alguém, na vontade de bater a porta com força. Cada vez que a gente parar e disser Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Então Ele está no controle de tudo. Ele está na nossa vida, sabendo o que está acontecendo conosco. Então, eu acho que é uma questão de... eu quero, não sei que palavra eu uso, mas eu quero dizer assim, a gente leva vantagem. Eu queria dizer isso, mas não estou. É vantajoso a gente assimilar como nossa verdade no dia a dia. É lucro certo, lucro né? certo. Ninguém sai perdendo por proclamar coisas boas. Sai perdendo quando proclama coisas indevidas. Vai ter que assumir as consequências. Embora quando a gente proclame coisas boas, também vem consequências. Porque o mundo inteiro não... O mundo inteiro não. Nem todo mundo... Olha as palavras como são perigosas, né? Nem todo mundo está a fim de dizer isso. Há pessoas que não só não querem dizer que Deus é bom o tempo todo, que o tempo todo Deus é bom, não só não querem dizer, como não creem, como não querem que outros digam. Como tem vergonha. Quantas pessoas, meus irmãos queridos, quantas pessoas deixam de falar no nome do Senhor com vergonha do meio, o que é que vão dizer de mim. E outro dia eu escutei uma pergunta assim: você fala mais de você o tempo todo ou de Deus para as pessoas? Então parece que falar da vida da gente, das coisas nossas, a gente não cansa nunca. Mas para chegar no meio de gente, bom dia, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Isso vai entrar, quem sabe alguém ali precisava exatamente dessa frase, dessa resposta, dessa verdade. Porque ouvindo essas frases edificantes, enriquecedoras espiritualmente falando, a gente nasce no coração ou renova um ânimo espiritual novo. Nasce ou renova. Às vezes a gente nunca teve, ou às vezes está adormecido, mas latente, esperando só alguém nos falar sobre isso, né? Menina, isso aqui é uma enxurrada, né? Calor. Que a gente tem que fechar as janelas, porque o vento faz muito barulho. Que vento maravilhoso! Mas a gente tem que fechar por causa do barulho na câmera. Bom, gente, bondade, generosidade, benignidade, benevolência, misericórdia, isso tudo é a essência de Deus. Deus é tudo isso, porque Ele é bom o tempo todo e o tempo todo Ele é bom. Bondade, generosidade. Bondade, generosidade, benignidade, benevolência, misericórdia, como Leia falou, tudo isso faz parte da essência de Deus. São a essência de Deus, né? E nós percebemos isso claramente nas suas obras, na obra de sua criação, como a gente cantou nessa canção que acabamos de cantar, abrindo o programa, quão grande és tu. Falamos tantas coisas da criação, não é? Então a bondade de Deus, além de tudo isso, ela é eterna, ela é infinita, ela é ilimitada, ela é abundante, inesgotável. Nunca chega ao fim a bondade de Deus. Inesgotável. Enquanto nós precisarmos da manifestação de bondade, de benevolência, de generosidade, de misericórdia, nós sabemos disso. Deus sempre tem uma gota a mais de misericórdia, uma mão a mais a estender de benevolência, um carinho a mais de fazer de generosidade. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. E a bondade de Deus, irmãos queridos, ela também é revelada no modo em que Ele nos trata. Sim.
a maneira com a qual ele nos trata revela que ele nos ama, revela a sua bondade, a sua generosidade, a sua benignidade, porque nisso tudo ele demonstra o seu amor através da graça que nos concede e com misericórdia infinita com a qual nos trata. Com a qual nos acolhe, né? Com a qual nos coloca no colo como um pai amoroso, bondoso, né? Aquele pai que sabe como estamos carentes, né? Então, Léa, eu gostei dessa, eu queria que você repetisse isso. A bondade de Deus é tão grande que ele nos concede duas coisas importantíssimas. Então, passa para nós novamente. Na verdade, eu ainda não tinha falado de maneira bem clara, Sim. né? Deus nos dá a graça, nos dá a misericórdia. E nos dá a misericórdia. Então, a graça de Deus coisas são os favores que ele nos dá, mesmo sem merecermos. A graça. Escutou? Ele faz jorrar, ele transborda do seu coração graças para nós, mesmo que não mereçamos. Sem merecer. Porque ele quer que, percebendo a graça dele, os favores dele, a bondade dele, nós nos convertamos. Fiquemos felizes por sentirmos essa graça, esse favor no nosso coração e nos voltemos mais para ele. Na verdade, justamente porque Deus é bom o tempo todo e porque o tempo todo Deus é bom, ele faz de tudo. Ele não se cansa, ele não para, ele não desiste, ele não desanima. Muitas pessoas dizem, eu já fiz mais de 500 vezes, eu falei mais de 300 vezes, não faço mais. Deus não tem limite no seu numeral, não há 200, 300, 100 mil, não há. Ele sempre está à espera de que nós tenhamos sede dele. Então ele nos dá a graça e nos dá também a misericórdia. Né? Então, a misericórdia também, a misericórdia nos é dada por amor. Ele nos ama, nos acolhe, mesmo também com uma graça sem merecermos. Porque Deus é só bondade, nós já vimos isso. Então, as nossas misérias não são impedimentos para Deus nos amar e nos acolher e nos colocar no colo como pais. Se a gente se acostumasse a chamar Deus de papai. Com todo carinho, né? Eu quero que você faça a fineza e eu vou conferir aqui também. Procura aí, Sônia. Eu acho que está em João, capítulo 12, versículo 48. A citação que eu quero dizer para você. Justamente, olha, a gente, 12:48, João. Justamente a gente está falando que ele nos acolhe com as nossas misérias. Justamente é o que ele diz em São João, se eu estiver correta, capítulo 12, versículo 48. Você achou? Achei. Diz o quê? Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. Foi essa? Não. Se alguém ouve as minhas palavras? Não, é aquela que ele diz assim, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Para salvar. É Mateus. É Mateus, não é João. Mateus 12:48, né? É Mateus, não é João. Mateus 12:48, justamente. Peraí, viu? Já estou aqui 48. Também não é não. Estou furando hoje. Mas eu vou me lembrar Não importa, Leia. Não importa. Mas Jesus diz no Evangelho assim, eu não vim para julgar, olha, eu vim para salvar. Ou seja, ele veio derramar a sua misericórdia nas nossas misérias e resgatar-nos para ele. É isso. A misericórdia
é como se fosse assim, a última tábua de salvação que ele está dando à humanidade. Porque nós, como vivemos, quando vivemos muito intrínsecos no pecado, a gente tem a tendência de se afastar de Deus, achando Deus não me quer, Deus não me ama, porque eu sou excluído, porque eu estou em pecado. Mas a nossa miséria, ela vai conosco até o fim da vida. Nós escorregamos todo dia, nós pecamos sempre, mas a misericórdia de Deus quer trazer para nós todo dia oportunidade de conversão, de mudança. Nós estamos insistindo em falar que Deus é bom o tempo todo, que o tempo todo Deus é bom. Estamos frisando com muita repetição a misericórdia, a bondade, a longanimidade, a benevolência, tudo que é atributo de Deus, tudo que é essência de Deus, porque talvez aí, nessa casa aí, sentada nesse tamboretinho, nesse sofá, tomando esse cafezinho, não sei. Talvez haja alguém achando que Deus abandonou você. Que há muito tempo Deus não ouve suas preces, porque nada vai para frente, só dá para trás, só dá nó, só dá freio, só dá queda, só dá coice. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E quando será que você pediu, suplicou, se ajoelhou, confiou de maneira tão intensa que mereça dele? Porque ele nos prova. Ele prova a nossa fé, a nossa paciência, a nossa resignação. Haja visto quantos santos rezaram. É verdade. Quantos santos, eu me lembro aqui agora mesmo, só Santa Mônica, quantos anos ela rezou, né? Haja vista também outros e outros, que eu no momento não me lembro, mas que suplicaram e não disseram, eu já pedi 3 anos, faz 8 anos que eu peço e Deus não me atende. Um dia ele atende. O coração de Agostinho, Santo Agostinho, filho de Mônica, era duro demais, era pecador demais, era mal demais. Então não era qualquer meia dúzia de orações, se bem que para Deus uma oração tem o valor de 1000, né? Um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas ele quis provar a fidelidade, a confiança de Santa Mônica. Então, ele, quem sabe, está demorando você conseguir aquela assinatura daquele problema que você está vivendo. Quem sabe está demorando aquele seu inquilino sair da casa para você ir para casa, e enquanto isso você está pagando aluguel e está sendo prejuízo para você. Quem sabe essa ferida de erisipela que tem na sua perna, você já botou tudo, mas calma, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Ele então, vai olha, atender. a graça e a misericórdia é dada a todas as pessoas, cada um de nós, independente do estado de vida que estejamos. O que vai fazer a diferença é o nosso coração, de acolhermos, né? A manifestação suprema de Deus, da bondade de Deus, ela nos foi dada por Jesus, que morreu na cruz. A bondade de Deus é imensa, vamos crer. A bondade do Senhor é constante, veja aí, ó, nunca cessa, é constante e imutável. Ele não está num dia de um jeito e no outro dia de outro jeito. Não sofre alteração, não sofre mudança. Sua bondade independe de quem e como somos. Ele é amor. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Deus é bom. Mas o nosso tempo, Deus é bom tempo. Então, vamos encerrar fechar esse primeiro Vamos bloco. E daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco, Retalhos da Vida. A Refrigeração Fernandes há mais de 39 anos, instalando ar-condicionado em veículos leves e pesados. Promoção: dividimos em até 10 vezes no cartão de crédito e 10% de desconto à vista. Estamos localizados na Avenida São José, 1992, no bairro de Lagoa Nova.
e o telefone é 84-3206-6949 ou 99961-1861. Refrigeração Fernandes, a primeira sempre na frente. Há um Deus que flutua nas águas, há um Deus na dor de cada mágoa, há um Deus na vontade de amar, Há um Deus no barulho dos sinos, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. e quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para mudar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando viu anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas fontes, há um Deus em cada olhar. Há um Deus na agonia de um pranto, há um Deus na tristeza de um canto, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus para esperar. Há um Deus a lhe esperar. Há um Deus a nos esperar. A nos esperar. Sem palavras, né? Sem palavras, né? Mas, ainda que sem palavras, eu gostaria de confirmar ou corrigir, porque quando eu falei assim que Jesus disse lá em João, eu não vim julgar, eu vim salvar, eu me equivoquei, eu disse capítulo 12, versículo 48. Esbarrei, mas não acertei. Capítulo 12, versículo 47. Um a menos. Um a menos. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o condenarei, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Em ocasião alguma, pense em algum milagre que Jesus fez, pense em alguma cura, em algum perdão que Jesus proporcionou a alguém. Se ele disse assim, mas o que você fez foi forte, viu? O que você fez, olha, é só porque eu sou bom mesmo que eu vou perdoar. Porque não é para ter perdão, não. Ele nunca rechaçou, ele nunca rejeitou. Ele acolheu a vida inteira. Ele nunca quis saber o pecado. Ele só pediu. Embora ele já soubesse, né?
Ele só pediu, Léia, assim, na hora que ele curava, ele pedia só o quê? Não A faça mais. Não faça mais. Não faça mais. É dali para frente. O que passou, passou. E entreguemos à misericórdia de Deus o nosso passado, o que fizemos até esse momento em que você agora escuta Deus falar para você. Daqui para frente a gente pode ser diferente. Porque eu me lembro exatamente, que vou pegar um caso especificíssimo. Quando ele estava com aquela pecadora, que o Evangelho chama de pecadora adúltera, né? Quando as pessoas estavam já todas com pedra ou com ânimo acirrado, com revolta, como se todos fossem puros, santos e sem pecado, e ele disse, atire a primeira pedra, quem nunca pecou, quem nunca teve pecado. E as pessoas atiraram ao chão, foram deixando cair as pedras. E Jesus, mexendo lá o chão, né, com a varinha, assim, aí ele olhou para a mulher e não perguntou, mulher, não é verdade, o que você fez que esse povo todinho estava atrás de você? Ele só perguntou, onde estão os que te acusavam? Porque, na verdade, eu não te acuso. O mundo inteiro te acusa. O Senhor te justifica. Mas ele sempre vem com essa frase que a senhora disse, vá e não peques mais. Não peques mais. Porque, na é verdade, o desejo de Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Ele que toma a iniciativa de nos amar. Olha o que ele diz aqui na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em termos nós amado a Deus, mas em Ele, termos nele amado e enviado o seu Filho Jesus para expiar nossos pecados. Lê de novo, Lê, que eu vou engasgar agora. Vai? Isso aí. Então, vamos lá. Gente, olha. Lê na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 10. Diz assim, nisto consiste o amor. Não em termos nós amado a Deus. Quem é bom o tempo todo é Deus, nós não. Somos cheios de mazelas. Então, nisto consiste o amor. Não em termos nós amado a Deus, mas em termos Ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. A prova A grandeza não é nós amarmos a Deus, é Deus nos amar, porque é o tempo todo. É o tempo todo, incessantemente. Enquanto houver no nosso coração tempo para a conversão, Deus está do nosso lado. Também chega um dia que acaba, porque a morte é a finitude da nossa vida terrena. E aí nós vamos agora cumprir o estágio da vida eterna, viver eternamente. Vivemos ao lado de Deus, que é bom o tempo todo, ou fugimos dele porque buscamos mais os prazeres, as facilidades, os jeitinhos, as falcatruas, a corrupção. Ai, gente. Corrupção, falcatrua. Eu já tenho 200 milhões, mas eu queria mais 700. Onde é que você vai ter tempo para gastar tanta coisa? E claro, nem quem tem de si mesmo forjado no trabalho, avalie quem adquiriu de maneira escusa. Parece que é só para ter na conta no banco, na Suíça, não sei mais onde. Gente, terminou a vida terrena, Deus não vai nos julgar. Nós é que por nós mesmos, pela vida que tivemos, estaremos nos dando, de certa forma, a nossa sentença. Deus vai apenas, porque Ele é Pai, mas Ele é juiz, Ele vai confirmar. Porque a escolha é nossa, não é? Mas lembremos que Deus é bom o tempo todo. Aí vem aquela pergunta, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E as coisas ruins que acontecem na minha vida, Deus continua sendo bom comigo? Será? E aí tem aquela frase célebre que diz, tudo que nos acontece nos favorece. E a gente até cresce se não se aborrece e a Deus agradece. Quantas vezes, hein, Léia, acontece algo
ruim para nós, Não era o que diferente queríamos. daquilo que nós esperávamos, desejávamos. E lá na frente a gente disse, meu Deus, obrigada, porque tudo aquilo que aconteceu foi a melhor coisa. Foi um Né? livramento. Foi um livramento, foi alguma coisa, né? Então, Certo. olha o que diz aqui, então. Mas antes de você ir Sim. para aí, vamos mastigar exatamente tudo que nos acontece nos favorece. E eu estou falando com você que está aí assistindo a gente. Talvez você seja mais ou menos uma prova viva de que aconteceu alguma coisa que foi terrível. Você não esperava, você não contava com isso. Aí, popularmente, a gente tem um evangelho, um dito popular que diz, meu Deus do céu, além de queda, coice. Além de queda, coice. Caiu do cavalo e o cavalo ainda deu um coice, ainda 2 pancadas. Talvez você que esteja aí nos assistindo está passando por isso, mas por favor, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Não se canse de esperar. Não desanime de esperar. Não fuja da luta. Não jogue sua chuteira no chão. Não jogue a toalha no chão. Não pendure a chuteira. Não desanime da luta. Não desanime da vida. Né? Leia, me lembra agora, quando a gente fala que acontece alguma coisa aqui que a gente rejeita, né? Fica com raiva, até de Deus, muitas vezes, há uma revolta interior. Aquela história do rei e do servo dele. que foram passear na floresta. Vamos contar essa Vamos história? tentar contar? Vamos tentar Vamos contar? contar essa história. Ah, muito bem. Então é o seguinte, Você fala um pedaço. se eu falo um esquecer pedaço. do rei, a gente vai, nós duas, contando. O rei saiu para passear, para caçar, né? E ele levou junto o servo dele. E lá na caçada, Vários guerreiros e um servo muito o próximo. servo próximo, vamos dizer que fosse o secretário particular Sim, é. do rei, É. né? Aquele que está sempre junto ali e tal. E lá houve um momento assim muito difícil, mas um leão veio, avançou no rei e ele arrancou um dedinho dele, né? Um dedo, digamos que ele ficou então sem um dedo Sem um dedo. e volta para casa Humanamente imperfeito. imperfeito. Então o rei, com essa deficiência, ele ficou revoltado e Com o servo. com o servo, Porque o servo tinha que fazer de tudo ele- para não deixar o leão comer o dedo dele. mas o o servo- servo talvez tivesse que dar a própria vida para o leão comê-lo, mas não maltratar o rei. E E o- o que é que o rei fez? Não, aí o servo era muito temente a Deus. E sábio. Um homem sábio. Normalmente as pessoas um sábias homem- são tementes a Deus, as tementes a Deus são sábias. sábio. E tudo. Aí ele olhou para o rei e disse, senhor rei. O rei primeiro revoltado disse, tá aí? Cadê seu Deus? Não fez nada para me proteger? Cadê seu Deus? Senhor, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E foram para casa e lá chegando, O rei, continua. revoltado, irado, foi amargando, foi aumentando, foi deixando proliferar a raiva de Deus e do servo e mandou botar o servo na cadeia, porque não o defendeu suficientemente para que ele pudesse voltar intacto. Ou seja, aquela caçada foi um vexame, foi um fracasso, ainda mais que ele ficou sem um dos seus dedos e o servo ficou preso numa masmorra. Daí no tempo, Quase um já ano. cicatrizado, né? Já um ano. Talvez ele nem se lembrasse mais Mas da dor, mas quando fica, a A cicatriz cicatriz, mostra que houve uma dor. Ele partiu de novo para a nova já caçada. se passaram aí, vamos dizer, um ano, e o servo lá preso. E ele, agora com outra pessoa a assessorá-lo, foi para Outra caçada, a né? floresta, noutra caçada. E não é que ele foi preso por uns canibais, uns índios canibais, ele foi por um caminho talvez onde nunca houvesse ido, e de repente ele foi preso. Foi preso, e qual seria o destino, o fim dele? O tacho de água fervente, certamente com alguns condimentos e temperos, porque para ia ser a ser comida dos índios canibais.
E de colocaram repente, ele, não é? De cabeça para baixo, já amarrado. de Para cabeça, isso, muito de bem. Olha, cabeça uma pra vai baixo. ajudando a É. outra. É assim que é bom na vida. Um vai colocando um temperinho, todos verdadeiros. Outro vai colocando mais um detalhe que vai lembrar. Faça isso na sua vida. Faça essa parceria com seus filhos, com seus vizinhos, com a sua família, com o seu esposo. As coisas ficam mais completas, mais inteiras. Isso. E de repente, na hora de eles mergulharem o rei naquela grande panela, o que é que foi que o E aí o viu? cacique olha e diz, nossa, ele está faltando um dedo. Ele é imperfeito. Tira ele daí, solta, manda ele embora. Porque para esse momento nosso precisa realmente de uma pessoa que seja perfeita. Até para comermos, queremos o que possa ser melhor. Se for um leão saudável. Se for um elefante ou qualquer outro animal, se for um homem, tem que ser saudável. E esse falta um dedo. Vai embora, fulano de tal. Então, E ele rei foi embora. livrou-se, né? Livrou-se, né? Só que quando ele se livrou, ele lembrou do servo daquelas palavras. Deus sabe tudo, senhor rei. Deus é bom o tempo todo. E ele disse, não é que Deus me salvou mesmo. Porque se eu agora tivesse aquele dedo, eu tinha sido comido. Então lá atrás ele já relembrou de que aquele acidente com o leão tinha salvado a vida dele. E ele volta para o castelo. Manda soltar o seu servo. Ele vai e manda Na chamar o humildade, pede-lhe desculpas e diz, hoje, revendo, amadurecidamente pensando a história, Deus me livrou. Porque se eu fosse um homem perfeito, fisicamente falando, eu teria sido comido pelos índios canibais. Mas a ausência daquele dedo, que não interessava a eles nenhum homem imperfeito, me trouxe de novo à vida. Muito obrigada. Minhas desculpas. Mas como a nossa essência humana é descrente, é desconfiada e ainda quer insistir nos nossos pensamentos humanos, ele diz assim, tudo bem, realmente você tem razão, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, mas tem um detalhe. Ele foi bom para mim. E por que ele não foi bom para você? Que eu mandei bater em você e ainda lhe prendi. Faz 1 ano que você está preso. Não tem E mais aí, o convívio da sua família. Deus foi bom para mim e não foi para você? Aí E o a servo resposta olhou do pra ele e disse, servo, olha aí. Vamos rir do rei, que não entendeu muito, né? O servo disse assim, seu rei, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O senhor já pensou, se o senhor sem esse dedinho tivesse ido para a floresta agora e eu com o senhor, quem é que ia morrer lá no caldeirão dos índios? Eu, porque eu estou inteiro. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Então, aquela prisão dele, naquele tempo, foi permissão também de Deus. Pois é, para gente. livrá-lo de algo maior. E o que é que você aí, meu irmão, minha irmã, está passando? As dificuldades que você está passando. As provações que você está passando aí. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Mas a gente, por nossas escolhas, a gente atrai muitos sofrimentos. E aí? Lembre-se que tudo que nos acontece nos favorece e a gente até cresce, se não se aborrece e a Deus agradece. Nada de culpar a Deus, viu? Nem de revolta. Que queres de mim, Senhor? Lá na frente a gente vai saber. E aí, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo, não dá para só ler esse texto. Na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está lá o apóstolo dizendo, em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Em todas as circunstâncias. Eu sei que é difícil, eu sei que é terrível, eu sei que a gente tem vontade de gritar, de esbravejar, de sair correndo, de ficar louco, de se jogar no chão, mas em todas as circunstâncias
Dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Então, tudo que nos acontece, nos favorece e a gente até cresce, irmãos. se não, Se aborrece. e a Deus agradece. Vamos encerrando Então, aqui Deus o é nosso... maravilhoso o tempo todo, diante de todas as coisas, porque Ele comanda. É tudo dele. Né? Daqui a pouquinho, nosso terceiro bloco. A Refrigeração Fernandes há mais de 39 anos, instalando ar-condicionado em veículos leves e pesados. Promoção: dividimos em até 10 vezes no cartão de crédito e 10% de desconto à vista. Estamos localizados na Avenida São José, 1992, no bairro de Lagoa Nova. E o telefone é 84-3206-6949 ou 99961-1861. Refrigeração Fernandes, a primeira sempre na frente. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Por isso, você, sua família toda, pela bênção de Deus, continue firme e corajosa e serão vencedores no Senhor. Se as pessoas não percebem teu valor e te desanimas por qualquer opinião, Um olhar, um gesto, ou nada não, são suficientes para te jogar no chão. Eu abro os braços e te acolho com amor sem fim. Sou teu Senhor, podes vir a mim. Eu te conheço pelo nome especioso para mim. Meu colo é teu, vida só tens em mim. Se não vês a luz, porque estás a chorar, e teu dia a dia é um constante lamentar. se tu não consegues ver que logo ali Alguém que sente dor maior do que há em ti. Eu abro os braços e te acolho com amor sem fim. Sou teu Senhor, podes vir a mim. Eu te conheço pelo nome, és precioso para mim. Meu colo é teu, vida só tens em mim. Eu abro os braços e te acolho com amor sem fim. Sou teu Senhor, podes ir a mim. Eu te conheço pelo nome, és precioso para mim. Meu colo é teu, vida só tens em mim. Esta canção é uma composição de Leia e Sônia e ela foi extraída do livro do profeta Isaías, do capítulo 43, versículos de 1 a 5. Grande declaração de amor. Então escute essa música, ela foi feita para você.
E no Salmo 49, versículo 23a, nós lemos assim: honra-me, honra-me quem me oferece um sacrifício de louvor, suportar as tribulações, não reclamar nas aflições, manter-se puro, intacto, perseverante, fiel na hora das lutas, até das derrotas, nas dores. Isso é honrar o nome do Senhor. E ele diz: honra-me quem oferece um sacrifício de louvor. Oferece a tua vida, do teu esposo, da tua família, do teu filho. Tu sabes os perrengues, tu sabes as provações, tu sabes as lágrimas, tu sabes. Então, oferece tudo como louvor ao nome de Deus. Porque em Deus, irmãos queridos, nós encontramos a força para sermos bons. Temos que aprender dele, aprender nele, aprender com ele. Em Deus, nós encontramos a força para sermos bons e superarmos as dificuldades. Confiemos. E nos empenhemos. É muito importante que a gente confie em Deus nos momentos de provação, de dificuldades. As nossas reações mostram a nossa fé. Não é? Como reagimos diante de uma dor, um sofrimento, de uma tragédia, a nossa reação mostra se a gente confia nessas palavras, que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. E que Ele é sempre por nós. Sempre por nós. Olha o que ele diz em Isaías 44:8, eu até já botei aqui, no B, ele diz assim: existe outro Deus a não ser eu? Haverá outro rochedo além de mim? Ele diz isso para mim, diz isso para Leia, diz isso para você. Ele quer, meus irmãos, nós estamos falando nesse programa de hoje que Deus tomou a iniciativa de nos amar primeiro, mas Ele quer que a gente o ame. Ele quer que a gente entenda que é preciso fazer a mesma coisa. Ele já começou, o B, né? Ele já começou a nos amar. Né? Então, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, foi claramente o maior exemplo de amor, piedade e bondade de Deus para conosco. Aqui, ó, aqui é fotografia, não é o quê? Essência de amor. Diga aí alguma coisa. Aqui, essa doação, porque Ele quis, por amor a nós na cruz, isso aqui, esse gesto é a personificação do amor, da bondade, da misericórdia. é a mais pura É a mais pura. e convincente prova de amor. Dar a vida pelo outro. Há um pensamento que diz assim, bíblico. Há aqueles que até suportam alguns ultrajes por causa de alguém, ofensas porque querem bem alguém, mas morrer por causa de alguém. Aliás, não tem aquela história Mas eu não sei decorada, não. Não sei o que você vai dizer. Aquele Napoleão Bonaparte, ele era tão famoso, ele foi o homem que conquistou a Europa, era um poder bélico e um poder político quase que sem fronteiras. Aí um dia um dos seus soldados, eu não sei se convicto ou, desculpe a expressão, olha as aspas, não sei se convicto ou puxa-saco, olha as aspas, disse assim, o seu Napoleão, majestade, digníssimo, ele devia ter todos os nomes, né? Por que o senhor não funda uma religião? O senhor é tão famoso, as pessoas têm medo, têm credibilidade, o povo treme diante do Senhor. Ele disse, eu não fundo uma religião, meu filho, por 2 motivos. Primeiro, porque eu não sei fazer milagres. Para você realmente fundar uma religião, você tem que ter um homem que satisfaça os anseios, as dores, as crises, os sofrimentos do seu povo.
e faça para eles milagres quando milagres eles Ele merecerem diz, e precisarem. Para se abrir, fundar uma religião é preciso ter isso, isso e isso. Então, quando ele diz, é preciso fazer milagres, ele diz, eu não faço. Eu não faço. E Segundo, pronto, tem que ter coragem de dar a vida. de morrer numa cruz. Isso eu não Isso faço. eu não faço. Então, ó, Napoleão tá fora. É Ele isso, mesmo, gente? ele, com todo o poderio dele, é poderio o nome do Senhor. Não poderia. né? Ele reconheceu a limitação dele. Só quem é ilimitado no poder, no amor, é Deus. Né? Então, Jesus foi aquele que durante toda a vida dele só demonstrou bondade. Nós podemos A exemplo do Pai. a exemplo Ele do Pai. aprendeu, porque ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele também é Deus. 3 pessoas em um só Deus. Mas ele a vida inteira se espelhava no Pai. O Pai. É da vontade do Pai? É o querer do Pai? Tanto tempo que o tempo todo ele buscava a ação de graça. Senhor, Deus meu Pai, eu vos agradeço, porque escondeste essas coisas aos doutos, aos sabidores, ensinastes aos simples, aos puros, aos comuns. Eu vos agradeço, ó Pai, sempre isso, ele aprendendo a bondade de Deus, ele tendo uma convivência íntima a cada dia com Deus. É isso que nós precisamos aprender. E se a gente vai buscar na palavra de Deus, a gente vai ver o quanto Jesus foi bom. Ele foi bom quando curava os doentes, quando se compadecia dos famintos, dos enlutados, dos tristes, dos sofridos, dos desanimados, dos rejeitados. Ele mostrava essa bondade para com eles. Eu acredito que você já experimentou muito a bondade de Deus em Jesus. Você já teve muitos consolos de Deus em Jesus, talvez através de alguém que bateu a sua porta e lhe trouxe aquela palavra de renovo, de coragem, de ânimo, de recomeço, que você estava quase se jogando no chão ou já entrando no poço. Por mais fundo que ele seja, ele tem mola. O nome dessa mola é Jesus. Ninguém fica para sempre no fundo, prostrado, jogado, morrendo. Porque quando clama por Jesus, Jesus, nesse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Como é que diz a outra estrofe que vem? Não sei. Eu não me lembro. Eu sei que é uma canção lindíssima, antiga, mas não devia ter passado. Ela é composição do muito querido padre Cleidimar, da Canção Nova. Então, gente, continuemos. Gente, então é isso. Aprender de Deus, porque Deus é bom o tempo todo. Então eu preciso aprender essas virtudes de Deus, porque tem jeito. Eu não estou distante de Deus, eu posso aprender a ser bom, a ser generoso, a ser amável. A bondade de Deus é vista de várias formas, né? É vista também quando ele aceitou o plano da salvação. Quando Jesus, ele foi, né? estou falando só de Jesus agora. Né? Então, a bondade de Jesus é ela quando ele decidiu aceitar o plano de salvação do seu Pai para salvar a humanidade, quando ele decidiu entregar-se à cruz como gesto de misericórdia para a humanidade, isso foi a bondade de Jesus. Também Jesus aprendeu a bondade de Deus quando se entregou na cruz em favor de nós, pecadores. Nossa humanidade decaída. É verdade. Bondade Gente, também. eu acho maravilhoso também o gesto de Jesus na cruz, quando ele ali, todas aquelas dores, com todo aquele momento, né, digamos assim, de dor maior, quando ele diz assim, agora vou preparar um cantinho para minha mãe. E ele se volta para o discípulo amado e diz ao discípulo, aí está a minha mãe. E diz a palavra a tua mãe. E diz aí a palavra de Deus, que dessa hora em diante, João
levou morar. Nossa Senhora para a casa dele. Olha que linda a preocupação, que gesto de bondade. Mulher, Isaí, o teu filho. Filho, Filho, Isaí. E esse filho está ligado à nossa humanidade. Ele- João ele- é a humanidade ali. É, Então, Deus deu em Jesus a mãe de Jesus para ser a mãe de toda a humanidade. isso está em Muitos João não 19, entendem. 26 e 27. Porque isso que Léa disse, eu vou só reforçar aqui. Ele disse, mulher, Isaí, o teu filho. Mas ele não disse assim, João, Isaí, a tua mãe. Diz a Disse palavra. filho. Ele voltou-se para o discípulo, que somos todos nós, e disse, Isaí, a tua mãe. Filho. Então, Mãe, filho. é. Não há mãe sem filho, não há filho sem mãe. É verdade. Outro gesto de perene bondade de Jesus, também na cruz, ele chamou a Deus, ele clamou a Deus o perdão em favor dos inimigos. Exatamente. Isso a gente encontra em Lucas, capítulo 23, versículo 34a, quando ele diz, Pai, perdoa-os. Eles estão fazendo ruindade em cima de ruindade. Vós bem sabeis, ó Pai, cusparadas, chicoteadas. Gente, como ficou as costas de Jesus. Para quem assistiu aquele filme que o padre Léo, saudoso, magnífico, um servo de Deus hoje, ele disse que o filme mais intenso, mais próximo, que mostrou Jesus na realidade dele mesmo, naquele... Porque tem uns que ficam limpinhos, né? Só mostra um risquinho de sangue aqui. Jesus ficou aquilo. E Padre Léo disse, talvez ainda pior. Ele quebrou o nariz, ele quebrou costelas, ele teve muitos escorraçamentos. Era sangue, o corpo dele era uma... Você viu? Uma chaga só. E Jesus dizer, Pai, perdoa-lhes. Eles estão fazendo. Se eles soubessem, como muitos souberam, como muitos abriram o coração e entenderam que Jesus era Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor, eles não teriam feito aquilo. Aí ele diz, Pai, perdoa esse povo aqui. Muitos ainda vão se converter. Alguns se converteram na hora da morte dele, quando o véu do templo se rasgou e as trevas tomaram conta, e lá vem gritos, e lá vem... Quantos se converteram, olharam e disseram, ele é mesmo Filho de Deus. E se Deus tivesse mandado uma bomba, um raio exterminador neles, eles não teriam tido chance de se converterem. É isso aí. Gente, nós estamos chegando, lamentavelmente, ao final do nosso bloco. O nosso tanto tempo está estourando, mas eu quero ainda pegar aqui a carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 1, porque agora, fechando o programa, vem o convite de Deus para cada um de nós para imitarmos a bondade do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados, progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Essa mensagem nós queremos fechar o programa de hoje, dizendo, pedindo ao Senhor força, ao nosso anjo da guarda, ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, para que a gente acredite que Deus é bom o tempo todo. E que o tempo todo Deus É bom. E assim nós possamos também levar essa bondade onde quer que estejamos. Obrigada por hoje. Retalhos da vida. Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida.